Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. É uma alegria receber você aqui nesta importante aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título O papel da pregação no culto. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Logo, nós vamos aqui embarcar nessa preciosa lição para pensar um pouquinho sobre a finalidade da pregação no culto cristão. Os nossos objetivos são três. O primeiro será apresentar o ministério da palavra e o seu propósito. O segundo objetivo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E o terceiro objetivo, explicar a fundamentação do ministério da palavra. Logo, a nossa palavra-chave, que é a palavra que norteia toda a lição, é a palavra pregação. Dito isso, vamos aqui à nossa introdução. Mas antes, eu gostaria de te pedir que, se possível, se o conteúdo que é produzido aqui é relevante, nos ajude compartilhando, se inscrevendo em nosso canal e também curtindo, pois assim você vai estar nos motivando e nos abençoando e dessa maneira nos proporcionando produzir mais aulas aqui para o YouTube. Bom, a título de introdução, o autor da lição diz: nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também de ministério da palavra, ou como ministério da palavra. Então, nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual a pregação foi designada. Isto é, a pregação foi designada por Deus para que as vidas pudessem ser edificadas. É verdade que nós vamos ver uma semelhança aqui, né, já que os primeiros cristãos tomaram a estrutura litúrgica das sinagogas, onde havia a exposição de um texto bíblico, havia louvores, salmos eram entoados. Então, eles tomaram essa disposição litúrgica e aplicaram ali nos seus cultos. E desde então, a palavra ganhou notoriedade e importância, sendo ela explanada, explicada nos cultos. É interessante que Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, didaquê, que aparece ali, traz a ideia de ensinamento dos apóstolos. Então, nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual a pregação foi estabelecida. E aqui, qual é o propósito? Quais são os propósitos? O primeiro é revelar Deus. A pregação visa apresentar Deus para as pessoas, visto que na Bíblia Sagrada nós temos aquilo que é chamado de revelação específica. Deus se revela de maneira geral. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Essa revelação geral de Deus, ela pode ser vista na natureza, tá? E aí também Deus se revela de maneira específica. E essa revelação de maneira específica, ela pode ser vista na Bíblia Sagrada. E a segunda finalidade da pregação é educar a igreja, é ensinar a igreja. Eu estava lendo um livro, na verdade eu estava ouvindo ele em audiobook, porque às vezes eu também faço assim, né? Eu leio e escuto o audiobook, porque assim eu ganho tempo e tem me ajudado muito, aumentou a minha carga de livros concluídos. Eu estava lendo um livro, ouvindo um livro do James K. Smith, se eu não me engano, o livro é Você se torna aquilo que ama, né? Você ama aquilo que... Você se torna aquilo que você ama. Então, aquilo que você ama, você vai se tornar. Essa é a tese que ele defende no livro. E é interessante que ele diz que o mundo, ele é permeado de liturgias. Liturgias, para ele, são ritos, né? São ações.
E o mundo é permeado dessas liturgias. E essas liturgias, a todo momento, esses rituais, eles tentam nos atrair e fazer com que isso vire em nós um hábito. E todo hábito, ele é praticado. E aí o James K. Smith diz que quando Paulo fala aos Coríntios, Paulo diz que o amor é uma virtude. Ele pega a ideia de virtude a partir de Aristóteles, que diz que toda virtude ela é aprendida, ela pode se tornar um hábito. Ele diz também que o amor é um hábito. Logo, eu preciso focalizar o meu amor na direção certa, né? E aí ele diz que as pessoas terão as suas bússolas reorientadas dentro do culto. Então, ele trabalha a ideia de que o culto é essencial para o discipulado cristão. Porque como o mundo está recheado de liturgias que querem nos atrair a todo momento, e muitos são atraídos, é dentro do culto, por intermédio da adoração, da exposição da palavra, que a bússola ela é reorientada e voltada para Deus. Então, vale muito a pena analisar essa obra do James K. Smith. Tá? Bom, então, por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino de Deus. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística, no ato de evangelizar, quanto na ação discipuladora, é uma igreja fraca. É uma igreja onde não há solidez. São as pessoas que estão vivendo simplesmente no leite e não estão fazendo ingestão de comida sólida. Então, a natureza da pregação, ela precisa ser bíblica e ela precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro da mensagem, o centro da pregação. E através daí, outros fundamentos sólidos serão construídos. Ok? Bom, dito isso, então, vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que tem por título o Ministério da Palavra e seu propósito. O objetivo aqui é a gente analisar o propósito do Ministério da Palavra. E o autor, então, no primeiro subtópico, traz a seguinte ideia: a pregação como proclamação, como ato de proclamar. Segundo ele, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato dela revelar Deus às pessoas, dela transmitir Deus às pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação, o ato de falar, o ato de verbalizar. O verbo grego que geralmente aparece é o verbo querisso, e querisso ele é traduzido por proclamar. Ele aparece em vários contextos do Novo Testamento, vários contextos. Por exemplo, Mateus 3, 1, Mateus 4, 23, Lucas 4, 18, Atos 8, 5. Nesse aspecto, qual é a finalidade da pregação? Proclamar, revelar Deus às pessoas, apresentar Deus às pessoas. A revelação geral de Deus, que é a revelação que a gente tem na natureza, é uma revelação que, segundo Paulo, nos faz entender que Deus existe, nos dá o vislumbre, a ideia da existência de Deus. Contudo, a gente conhecerá Deus de fato, seus atributos, quem Deus é, o que Deus requer de nós, o que Deus requer do seu povo, qual é o ideal de Deus para a sua igreja, através da palavra de Deus, que é, portanto, a revelação progressiva, específica. Então, mas também apresenta a revelação progressiva de Deus. Então, na palavra de Deus é onde a gente conhece quem de fato é Deus, o que Deus fez no passado, o que ele realizou, quais são os atributos de Deus, o que Deus requer hoje para o seu povo. Então, esse fato por si só já mostra a grandiosidade da pregação. A pregação traz o conhecimento de Deus às pessoas. A pregação exorta, a pregação ela consola, a pregação ela edifica, a pregação mostra para o pecador que ele está errado. Então, enquanto a pessoa está pregando, Deus vai tocando na vida do pecador por intermédio do Espírito Santo, convencendo esse pecador do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo, mostrando a este pecador o quão pecador ele é e o quanto ele precisa de Deus. Então, a pregação ela é importante. Lembramos que a gente pode pensar aqui em um dos pilares básicos da Reforma Protestante,
sola Escritura. Eu penso que a igreja, em vários aspectos, precisa voltar aos pilares da reforma. E a Escritura foi muito importante durante a reforma protestante. Tá? Bom, o segundo subtópico trata sobre o caso emblemático de Lídia. Lídia foi uma mulher vendedora de púrpura que se converte ali na cidade de Filipos. Paulo chega na cidade de Filipos, direcionado por Deus. Ele diz que ele vê um varão macedônico. Existe uma discussão hoje se Paulo está retratando uma visão ou se Paulo está retratando um sonho. O fato é que ele se sente compelido por Deus a ir à Macedônia e, portanto, passar ali na cidade de Filipos. Como era muito comum da estratégia missionária de Paulo, quando ele chegava em uma cidade, ele procurava as sinagogas, porque ele sabia que ali estaria um grupo de pessoas. Então, ele chega em Filipos, mas ele percebe que não há sinagoga. Na verdade, Filipos, como uma colônia romana, não estava muito diferente de outras cidades. Era uma cidade permeada, recheada de deuses e de altares a outros deuses, sem ser o Deus judaico-cristão. Quando Paulo chega em Filipos e ele não encontra a sinagoga, porque para se montar uma sinagoga era necessário 10 homens, ele sabe de mulheres que estão orando próximos a um rio, Rio Crenides, do lado de fora da cidade. E Paulo, então, vai até essas mulheres a fim de pregar a elas. E é interessante que Lídia é uma dessas mulheres, talvez, possivelmente uma mulher muito rica, já que os cultos depois serão realizados na casa dela. É interessante que no primeiro século os cultos eram realizados nas casas dos convertidos. Geralmente eram casas maiores, eram as casas dos ricos. Então o culto vai ser realizado na casa de Lídia. Lídia desempenha um papel importante na igreja de Filipos, talvez até de liderança naquela igreja. Então, enquanto ela ouvia a pregação feita por Paulo, a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela. Essa informação é importante, né? Porque quem abre o coração é o Senhor quem abre o coração, é o Senhor quem toca no coração, né? Eu sou arminiano, né? Então, a gente, como arminiano, né, os assembleanos às vezes se posicionam como arminianos também, não acreditam que a pessoa pode ir a Deus sem que o Espírito Santo toque na vida dela. Isso já foi condenado, isso é pelagianismo, já foi condenado. O arminiano acredita que a gente tem condição, por intermédio de nosso livre-arbítrio, de dizer não ao chamado de Deus ou de dizer sim. Mas sempre é uma resposta ao chamado de Deus e nunca uma ação ativa nossa. É sempre uma resposta passiva àquele que está nos chamando, né? Bom, então a pregação, note ali nesse texto, Atos 16, foi um instrumento que Deus usou para revelar àquela mulher os propósitos de Deus. E, através da pregação, ela se converteu. E a gente nota ali que Deus foi glorificado através de sua palavra. Esse, por exemplo, é o fato que Paulo destaca em Romanos, capítulo 10, versículo 17, em que Paulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nesse sentido, somos exortados pela lição a entender que devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição, é mais do que uma prédica. A pregação da palavra de Deus é um discurso inflamado. O pregador, a pregadora, tanto ele quanto ela, é um canal usado por Deus para atingir os corações endurecidos. Amém? Bom, o terceiro subtópico, a pregação como instrução. Então, as pessoas que foram alcançadas por intermédio da proclamação da pregação, por intermédio da proclamação da palavra, precisam crescer e amadurecer. Isto é, elas precisam ser discipuladas, instruídas. O discipulado, ele não termina nunca. O discipulado é um processo contínuo. Ser discípulo de Jesus é parecer-se com Jesus a cada dia. E é um processo contínuo, tá? É um processo que não vai terminar, porque enquanto nesta vida estivermos, nós dependemos da ação gloriosa de Deus no nosso coração. E nós dependemos porque nós jamais seremos perfeitos. Estamos em um processo de santificação.
Então, é necessário, frequentemente, a instrução para que essa instrução, por meio da palavra, possa moldar, melhor dizendo, a nossa vida, as nossas ações, tá? Então, é significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos seus fundamentos. Por exemplo, Mateus 4, 23, Lucas também fala isso, que Jesus percorria toda a Galiléia pregando na sinagoga, isto é, ensinando na sinagoga. Houve uma preocupação pungente em Jesus em ensinar, em apresentar a palavra. Às vezes as pessoas estavam reunidas, né, iam até Jesus, de fato com a finalidade de receber alguma coisa da parte dele, um milagre e tudo mais. Mas a gente nota também que muitas pessoas iam até Jesus em momentos que ele estava ali apenas para pregar, apenas para ensinar. Nós vemos também, além de Jesus, o apóstolo Paulo, que não mediu esforços e fez o nome de Deus ser conhecido, do Cristo ressurreto ser conhecido, através de suas pregações. E, independente do lugar em que ele estava, ali era um púlpito para que Paulo pudesse pregar. Paulo chega a dizer a Timóteo que Timóteo precisa estar apto para ensinar, apto para pregar. Paulo, mesmo preso, prega, né? Ele mesmo diz, olha, por meu intermédio, ele diz isso aos Filipenses, capítulo 1, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Logo, tudo isso visa mostrar a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem exerce esse ministério, que é um ministério bonito, que é um ministério belo e que, portanto, deve ser exercido com carinho, com zelo e com amor. Amém? Vamos aqui então para o tópico de número 2, o ministério da palavra e sua importância, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e que consola. Então, a palavra de Deus, ela edifica, ela conforta, ela consola. Às vezes, pode ser um elogio, às vezes uma repreensão. Mas Paulo deixa muito isso claro a Timóteo. Pela palavra, Deus nos trata. Às vezes a gente tem um conceito errôneo de Deus, né? Um conceito de que Deus fosse alguém despreocupado conosco. A gente confunde amor como aplauso por concordância de todas as ações. E isso não é amor. Se eu disser para você, você ama o seu marido, quem for casada, ou perguntar ao marido, você ama a sua esposa? E ele disser, eu amo, eu pergunto, você já concordou com a sua esposa todas as vezes? Ou houve momentos que foram necessários não concordar e mostrar que o ente amado estava errado? É claro que você vai me dizer que houve momentos assim. Você já deixou o seu filho fazer tudo? Tudo? Enfiar o dedo na tomada, por exemplo? Ou você já disse não para ele? E se eu perguntar, você disse não por quê? Porque você é ruim, porque você é mau? Ou você disse não porque você é bom, porque você ama e entendeu que aquilo não era bom para ele? Você já deixou seu filho de castigo alguma vez? E você deixou de castigo porque você é ruim, porque você é mau? Ou porque você ama e entende que ele precisava daquela correção? Então, aplique essa lógica aqui a Deus. Deus nos corrige porque Deus nos ama. A Bíblia apresenta Deus como um pai amoroso, como um pai zeloso. Então Deus nos ama e como a expressão desse amor, Deus nos corrige. Por exemplo, diz o autor aqui que o termo grego paraklesis, traduzido por exortar, consolar, significa um chamado para ajudar, encorajar. E ele ocorre muitas vezes no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes dentro do contexto da igreja. Logo, nós vemos o apóstolo Paulo solicitando a Timóteo que persistisse na leitura da Bíblia, no ensino da palavra de Deus e na exortação. E Lucas destacando que a igreja em Atos 9:31 andava na consolação do Espírito Santo. Tinha o Espírito como o agente auxiliador. Adrian Kostenberg, ele tem um livro que ele pensa a trindade no Evangelho de João. E o Kostenberg, ele diz que
nós temos a presença auxiliadora. Ele chama o Espírito de presença auxiliadora, né? Presença que nos consola, que caminha conosco e que derrama em nosso coração a certeza de que somos amados por Deus. Então, a palavra é o meio que Deus usa para a exortação e para a edificação da sua igreja, e glória a Deus por isso. O segundo subtópico traz a seguinte ideia: formação de valores. Então, a pregação ela é um instrumento importante para a formação de uma consciência cristã. Como que você saberá o que é o cristianismo? Como que você conhecerá as verdades cristãs? Como que você conhecerá a palavra de Deus? Lendo e ouvindo a pregação. Hernán Dias Lopes diz que pregar é conjugar 3 verbos: ler, você lê o texto; explicar o texto; e aplicar o texto. Isso acontece no ambiente do culto. Logo, a gente tem que partir da consciência de que nós estamos travando, nesses últimos tempos, uma guerra cultural absurda. Uma marcha cultural que está indo de encontro à fé cristã, em oposição à fé cristã, e que mais e mais tenta ressignificar valores que são caros para o cristianismo. E nós só conseguimos resistir a essas propostas estranhas que vão numa tentativa de ressignificar os valores cristãos, se a gente se dedicar ao ensino da palavra, se a gente se dedicar a conhecer a Bíblia Sagrada. Se você prega, você tem que conhecer a Bíblia. Se você prega, você tem que ter lido a Bíblia pelo menos uma vez toda ela. Você tem que conhecer. Você não contrata um engenheiro a uma pessoa que faz cálculo sem ela conhecer. Você quer que ela seja formada. Você vai a um médico que não tem medicina, não estudou medicina? É claro que não, você vai consultar com um médico que estudou medicina. Só que, às vezes, há um desprezo dentro da igreja, por vezes, do ensino, e as pessoas não param para aprender. E nós, né, se você é pregador, pregadora, como eu, a gente tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ler bons livros, tem que ler. A gente precisa aprofundar no conhecimento da Bíblia, é necessário fazer isso. Então, a igreja, ela precisa ser a marcha contra valores não cristãos na sociedade. Ela precisa ser a anunciadora do reino de Deus frente a uma cultura secular, a um mundo hostil. E nós só seremos capazes de preservar os nossos valores se nós aprendermos e soubermos a palavra de Deus. O terceiro subtópico diz assim: resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos chamando-os de geração perversa, porque viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente até aqueles que andavam com Jesus. Pensa, se os discípulos que andavam com Jesus, que viam Jesus fazer milagres, que estavam com ele, foram atraídos por uma cultura de incredulidade, imagine nós nesse mundo, se a gente não se firmar em Deus, se a gente não se aproximar de Deus. Então, Pedro, no Pentecostes, ele exorta exatamente isso, Atos 2,40. Ele chama aquela geração que está ali de geração perversa. Paulo escreve que Demas, um amigo de ministério, ele amou tanto o presente século que ele acabou abandonando a Paulo. Ele escreve, Paulo dizendo aos crentes de Roma, que eles não se conformem com a presente era. Em Romanos 12:2, Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo que aparece ali não é a palavra grega cosmos, que geralmente é a palavra usada para mundo, é a palavra aion. Aion significa era, século. Então Paulo está dizendo, não conformem-se com os valores da presente era. E o texto grita a nós hoje, também não podemos nos conformar com os valores da presente era, do presente século. Paulo estava nitidamente fazendo uma referência a uma cultura sem Deus. Roma era uma cultura sem Deus. A promiscuidade reinava solto, a libertinagem reinava solto em Roma. Roma era uma cultura pagã, adorava vários deuses, e a moralidade não era algo muito bem apreciado assim entre os
romanos. E Paulo, então, exorta a igreja de Roma a não se assemelhar à cultura vigente, à cultura daquele tempo, ok? Bom, dito isso, então, vamos aqui para o tópico de número 3, que tem por título o ministério da palavra e sua fundamentação. Vamos observar aqui como que isso se dá. O primeiro subtópico aqui traz deve ser cristocêntrico, ou seja, o ministério da palavra ele deve ter como base, ele deve ter como centralidade Cristo. Cristo deve ser o centro da mensagem, o centro da pregação. Cristo deve estar no centro da pregação. Não o homem, não o eu. Vivemos uma sociedade onde o eu tem sido vangloriado, exaltado em detrimento do Cristo. Só que a gente precisa inverter isso. Pregar não é colocar o homem no centro, não é um antropocentrismo, não é um eucentrismo, um egocentrismo. Pregar é Cristo sempre no centro. A pregação precisa apontar para Cristo. Até pregações do Antigo Testamento, né, precisam apontar para Cristo, tá? Bom, então, a Bíblia diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava ele mesmo. Pregava sobre algum apóstolo? Não, pregava a Cristo, tá? Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas. Olha só o que diz 1 Pedro 1,11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, o alvo da pregação é revelar Cristo, porque os evangelhos falam de Cristo, mostram Cristo. O Novo Testamento circula ao redor de Cristo. O Apocalipse destaca Cristo. O Antigo Testamento promete a vinda de Cristo. Então, a gente precisa sempre canalizar o direcionamento a Cristo. Cuidado com pregações egocêntricas, aonde se destaca os feitos do pregador, se destaca as realizações do pregador, né? Nós vivemos uma sociedade hoje que, se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos ídolos em nosso coração. Timothy Keller tem um livro chamado Deuses Falsos, e nesse livro ele faz uma abordagem sobre o sexo, o dinheiro e o poder, que são deuses dessa geração. Mas em um determinado momento ele conclui que, de certa forma, todos nós trazemos ídolos em nosso coração, porque dedicamos tempo a isso, dedicamos horas a isso e, por vezes, negligenciamos a Deus ou a nossa confiança a Deus. E ele diz que a gente precisa identificar aquilo que ganhou um espaço no nosso coração e que está sendo mais do que Deus. Tem gente que idolatra o próprio trabalho, não consegue descansar, não consegue curtir a família, não consegue levar a família para um passeio, estar com os filhos, não percebeu que o trabalho, que o dinheiro acabou virando um ídolo na vida dessa pessoa. E o Keller começa a dizer assim: você quer identificar um ídolo no seu coração? Identifique aquilo pelo qual você batalha tanto e, por vezes, negligencia todas as outras coisas. Aquilo que você não conseguiria viver sem. Será que isso não se tornou um ídolo para você? Então, você não pode viver sem Deus. Sem Deus. Cuidado para a gente não construir ídolos em nosso coração. E nós estamos acabando vivendo uma espécie de idolatria gospel, onde cantores são idolatrados, onde pregadores são idolatrados. A gente tem que tomar cuidado com essa idolatria. A nossa adoração não pode ser ao cantor. Não há problema você tirar uma foto com o cantor, você pedir uma assinatura de um pregador, também não há problema. Mas cuidado para que esta pessoa não se torne um ídolo para você e você a idolatre. A adoração é só a Deus, tá? Só a Deus. Paulo diz isso em Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Não é coisa alguma quem planta e nem quem rega, mas quem dá o crescimento. Precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. E, portanto, Cristo deve ser sempre o conteúdo da pregação, o centro da pregação. Logo, se em primeiro lugar
uma pregação ela precisa ser cristocêntrica. Em segundo lugar, uma pregação precisa ser bíblica, tá? Então deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que as pregações, em muitos lugares, virou meramente um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. A pregação é uma exposição sólida da Escritura, é uma transmissão sólida, coerente da Escritura. Pregar dá trabalho, preparar um sermão dá trabalho, preparar um sermão demora tempo. O pregador precisa se esforçar para preparar um sermão certo, coerente, de qualidade. Ele tem que entender a responsabilidade que era a pregação. Ele não pode negligenciar a noiva de Cristo. Ele precisa sempre entregar o seu melhor. Não são mensagens de autoajuda, são mensagens de ajuda do alto. Nós vemos hoje mensagens de autoajuda com verniz de pregação, e não é. Pregação é exposição fiel das Escrituras. Então, esse tipo de mensagem de autoajuda, ele até é atraente, mas não gera uma solidez. Muitos se envolvem em técnicas e artifícios para ganhar, a atenção do público e não expõem a verdade das Escrituras, tá? Então, a ênfase, por vezes, está na performance. Virou apenas algo estético, performático, onde a ênfase está na performance do pregador e não naquilo que o pregador está dizendo. Quando a gente estuda homilética, a gente aprende que o pregador deve chamar zero atenção para si. O pregador deve chamar sempre a atenção para a palavra. O público que está ouvindo aquele pregador precisa concentrar-se na exposição da palavra e não no pregador, né? Então a gente tem que ter cuidado com a roupa que veste também, para que a atenção seja para a palavra, tá? Bom, então, diz o autor aqui, o objetivo, em geral, às vezes, de alguns pregadores é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo pela sua vida separado do mundo e dedicados a Deus, por vezes são esquecidos. Então, essa modalidade de pregação de evangelho acaba não sendo pregação, porque é uma mensagem sem cruz, é uma mensagem sem a graça de Deus, tá? Esse tipo de pregação não glorifica a Deus, glorifica aos homens. Possamos vigiar e estar atentos a respeito disso, tá? Bom, diante de tudo aquilo que foi apresentado aqui, vamos agora à nossa conclusão. Então, após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos para seguir. O caminho é um só. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino de Deus, da poderosa pregação da palavra de Deus. Amém? Que Deus, então, possa, em Cristo, nos abençoar. Deus possa, em Cristo, falar em nossos corações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.